Paz do Senhor Jesus, uma boa noite, tudo bem? Deus abençoe grandemente. Hoje um pouquinho mais tarde, né, a nossa palavra, mas em falta, né, para honra e glória do Senhor. Deus possa usar a minha vida hoje como um instrumento dele, como ele tem usado durante esses 21 dias, para honra e glória dele, e possamos hoje aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Iniciando com uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia de hoje. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai. Principalmente pela tua graça, pela tua bondade. Que o Senhor, ó Pai, possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que fizemos que possa ter entristecido o teu coração, meu Senhor. Obrigado, meu Deus. Que possamos todos os dias de nossas vidas dedicarmos cada vez mais a Ti e entregar ao Senhor, ó Pai, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que agrada a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Bom, a palavra que Deus trouxe hoje para nós, nessa noite, ela se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? E diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a congregação da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores e capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. No momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, salteiro, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Amém? Até aqui, para não ficar muito extenso, é uma palavra no qual muitos de nós já conhecem. Temos aqueles que não são cristãos, acredito que conhecem essa palavra, essa passagem muito conhecida. Uma passagem no qual, resumidamente, o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua enorme, né, de ouro. Aí eu dei uma pesquisada e aí fala que ela tinha cerca, que a minha passagem, aqui a minha versão, ela fica em côvados, né, mas diz cerca de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, né? E aí ele ordena que todo aquele povo, né, se prostrem diante daquela imagem quando ouvirem os tais instrumentos que aqui foram citados. E quem desobedecesse seria lançado numa fornalha ardente. Porém, a gente conhece essa palavra, a gente sabe que tinha uns jovens judeus naquela época ali sendo, né, no meio ali do rei Nabucodonosor, que foram pegos como escravos, né? E era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E quando acontece tudo isso, que eles ficam sabendo, eles acabam não se prostrando para aquela imagem, né? Lá no versículo Daniel 3, 17 e 18 diz: Fomos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem servimos
pode livrar-nos, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então eles se posicionam como cristão, se posicionam como servos do Senhor, servos do único Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e fala que independente do que acontecesse, mesmo que eles fossem lançados na fornalha ardente, eles jamais se prostrariam àquela imagem que o rei Nabucodonosor criou para que as pessoas adorassem, as pessoas se ajoelhassem, se prostrassem e oferecessem culto totalmente àquela imagem e adorasse ela como se fosse tudo na vida deles. E, e com isso, né, o rei Nabucodonosor ele fica muito irado, né? Ele fica muito estressado com aquilo, vendo que aqueles jovens não iam de nenhuma forma se prostrar para aquela imagem e obedecer a ele e adorar totalmente aquela imagem. E aí o rei Nabucodonosor ele manda simplesmente que aquela fornalha ardente fosse 7 vezes mais aquecida, né? Mais do que o normal. Então, tipo, é um fogo totalmente consumidor, um fogo no qual é, consumiu até mesmo os capitães, né? Os chefes de guarda, no caso, nas nossas línguas, os oficiais, né? Que estavam levando eles para aquela fornalha ardente, foram consumidos pelo calor que era dentro daquela fornalha ardente. Porque ela já era quente. Nós nos queimamos com algo bem simples. A gente já sente muita dor. Imagina uma fornalha no qual ela já é ardente e aí simplesmente ela é aquecida 7 vezes mais do que o normal, né? Então era muito quente mesmo. Então, tipo, eles foram totalmente amarrados para que não tenha possibilidade nenhuma deles serem salvos, né? E aí quando eles são lançados dentro da fornalha, o rei ele acaba enxergando um quarto homem, né? Dentro da fornalha ardente, livres, andando, dançando, sabe? É, e ele fala, não foram três que eu lancei na fornalha, por que que eu vejo um quarto homem lá dentro com eles, né? E algumas versões acaba dizendo que é semelhante ao Filho de Deus. Então ali o, o despertar de um rei pagão já estava abrindo os olhos espirituais dele. Ele já estava enxergando quem era o Filho de Deus. Já estava enxergando quem era o único Deus que merecia totalmente adoração, totalmente a idolatria, totalmente a prostração. Somente o Senhor, o Deus dos céus e da terra, merecia. Então ele já estava enxergando, sabe? Ali era o Deus Altíssimo, era Jesus. Ali era Deus salvando o Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha ardente. E aí, com isso, né, acaba que eles saem todos ilesos, sem cheiro nenhum de fumaça, nenhum fio de cabelo deles foram tostados, sabe, queimados com todo aquele fogo, né? E aí, com isso, o rei se comove, né, com tudo aquilo que aconteceu, né, com todo aquele milagre que aconteceu, e o rei acaba glorificando a Deus por tudo que ele fez e, e faz com que ninguém ali, né, sabe, que estava adorando aquelas imagens, fale contra o Deus Altíssimo. Então ele exalta e glorifica o nome de Deus em todo momento ali naquela situação, sabe? Porque Deus livrou aqueles 3 jovens e para honra e glória do nome dele, para exaltação do nome dele, para mostrar, porque os jovens mesmo falou, mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos nos prostrar. Então eles estavam dispostos a permanecer firme, a guardar a fé, a guardar a palavra deles, a se manter posicionados diante de Deus, né? E então com isso Deus se glorificou com o posicionamento deles. Deus se manteve ao lado deles em todos os momentos e livrou eles daquela situação, daquela aflição.
Bom, o que Deus tem ministrado para nós através dessa palavra? Nós temos que entender que nós estamos chegando no final dos tempos e nós temos que ter a nossa fé como Sadraque, Mesaque e Abednego. Independente do que aconteça, mesmo diante da morte, mesmo diante do que for que acontecer, nós temos que ser fiel ao nosso Deus no qual servimos e falamos de bocas cheias que temos fé nele, que cremos nele, que ele morreu por nós e nós tomamos toda a Santa Ceia no primeiro domingo do mês e comemoramos a sua ressurreição. Fazemos parte do seu corpo e pregamos o evangelho e falamos do amor dele, falamos da justiça dele. Nós temos que ser fiel a esse Deus como esses três jovens foram, independente da situação. Nós temos que tomar cuidado para não entrarmos em situações que nós nos colocamos. Eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam que Deus estaria com eles. Por quê? Porque tudo aquilo que eles estavam passando era para propósito de Deus. Porque até então, depois de eles terem passado tudo aquilo, eles foram promovidos naquele reino. Deus promoveu eles porque pela obediência, pela fidelidade. Então nós temos que ser mais fiel a Deus. Nós temos que praticar a nossa fidelidade, nós temos que praticar a nossa fé de que mesmo diante da morte, o Senhor vai nos livrar de qualquer situação. Se estivermos com ele, se estamos em situações por conta do nome dele, por conta dele, se ele nos colocar em tais situações que possamos crer que ele vai nos livrar de tudo que estiver acontecendo em nossas vidas. O Senhor, ele jamais vai nos colocar em alguma situação e vai nos deixar sozinho. Olha como é forte essa palavra. O Senhor permitiu com que eles fossem lançados na fornalha ardente. Fossem lançados. Por quê? Para mostrar que mesmo diante de toda a tribulação, Deus ele está presente na tribulação. Deus ele não vai estar presente somente na calmaria, somente quando a nossa vida está de boa, que nada está acontecendo, que o inimigo não está se levantando, que as coisas estão indo certo, que a sua família está se convertendo, que o seu filho está crescendo cada vez melhor e se aproximando do Senhor, que a sua esposa e você está cada vez mais se aproximando um do outro, que vocês estão bem na igreja, isso, aquilo. Deus não vai participar somente disso. Deus ele vai participar da tribulação que acontecer nas nossas vidas. Porque ele precisa, nós precisamos testar a nossa fé. Quando tudo vai bem, a gente não ora, a gente nem sequer agradece ao Senhor. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele é Deus para todos os momentos. Ele não é somente Deus para momentos calmos. Ele é Deus para todos os momentos de nossas vidas. Nós temos que entender que tudo que a gente passar com o Senhor é para testemunho. É como eu falo. Eu falo não, né? Eu ouvi de uma pastora falando que a gente, eu e a minha esposa acompanha. Gerar testemunho dói. Então a gente tem que entender que tudo que a gente passar com o Senhor é questão de testemunho. É para testemunho. E é tudo para glorificar o nome dele como foi glorificado o nome dele e exaltado. Aquele rei, ele adorava totalmente outros deuses pagãos e ele simplesmente começou a glorificar o nome de Deus, o Deus Altíssimo, e fez com que todos aqueles que estavam ao redor, se prostrando para aquela imagem, também nunca falasse mal do nosso Deus. A gente tem que fazer com que a gente tenha fé como Sadraque, Mesaque e Abednego, para que assim também as pessoas possam ser impactadas pela nossa fé e possam querer se converter ao Senhor, possam é, querer conhecer ao Senhor. Que a gente venha ter mais fé no Senhor de que todas as coisas que a gente passa em nossas vidas, a gente vai ser livradas. O Senhor vai nos livrar de tudo aquilo que entrarmos pelo nome dele, não aquilo que a gente entrar pelas nossas vontades.
Que a gente venha ter a certeza que nós estamos no caminho do Senhor, que nós estamos seguindo a Deus e que tudo aquilo que estamos passando em nossa vida é por direcionamento dele. Aí sim possamos descansar no Senhor, porque ele estará conosco, como ele esteve na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tem o mesmo poder que ele teve naquele momento, ele também pode ter em nossas vidas. O poder dele não cessou e nunca vai cessar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então que possamos confiar no Senhor, possamos ficar com essa palavra, possamos ser mais fiel a Deus mediante de qualquer situação que surgir em nossas vidas. Que nós não venhamos negar a nossa fé, que venhamos nos posicionar como cristão de verdade, que possamos nos posicionar como servos do Senhor e realmente estar ao lado dele, estar com ele, dedicando a nossa vida a ele. Amém? Que o Senhor abençoe cada um que ouve essa palavra, que essa palavra possa impactar a vida de cada um, que cada um venha pegar a sua porção em nome do Senhor Jesus e possamos ser praticantes dessa palavra, ter mais fé, entender que Deus está sempre presente nas tribulações que acontecerem em nossas vidas e entender que tudo que acontece em nossas vidas, a maior parte é para testemunho, para glorificar o nome de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um, uma boa noite e muito obrigado pela oportunidade e por me ouvirem. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais essa palavra, que o Senhor nos abençoe, Senhor, meu Deus. Cada um que ouviu essa palavra venha pegar a sua porção, venha ser abençoado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Abre o coração, ó Pai querido, Pai amado, de cada um que ouviu, meu Senhor. Que cada um, Senhor, meu Deus, possa ser praticante dessa palavra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus, até aqui. Que o Senhor esteja conosco, nos capacite cada vez mais para a tua obra e que o seu nome seja glorificado através da nossa vida, meu Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.